Olá, tudo bem com vocês? Mais uma aula de biologia, sejam bem-vindos. E hoje nesta aula, nós vamos estudar sobre citologia. Mais um pouco de citologia. Só para lembrar, a citologia é o ramo da biologia que estuda a célula, que é a menor unidade estrutural que compõe o ser vivo. Falando de estudo da citologia, a gente tem vários ângulos, né? A gente pode estudar a membrana, pode estudar o núcleo, pode estudar o citoplasma, e hoje nós vamos estudar o citoplasma da célula. O citoplasma, ele é constituído por um fluido gelatinoso que está localizado nos eucariotos. Eucariotos são os organismos formados por células eucariontes. Está entre a membrana plasmática e a membrana que envolve o núcleo, né? A chamada membrana nuclear. Nos procariotos, que são os procariontes, corresponde à totalidade do conteúdo, é como se fosse toda a estrutura de dentro da célula. Porque os procariontes, eles não apresentam a membrana nuclear. Nessas duas imagens, nós podemos ter essa comparação. Aqui a gente tem uma célula eucarionte, e temos a membrana plasmática, né, toda essa estrutura de fora aqui que envolve a célula. Aqui dentro a gente tem um núcleo bem centralizado, essa partezinha azul é a membrana nuclear. Então, o citoplasma é essa região aqui, entre a membrana nuclear e a membrana plasmática. Isso em uma célula eucarionte, que tem o núcleo separado, individualizado. Nessa outra imagem, a gente tem uma célula procarionte, é uma célula que não apresenta um núcleo separado e individualizado, não tem a membrana nuclear. Então, nós temos a membrana plasmática, né? Toda essa delimitação, e o citoplasma é toda essa região aqui, que está dentro, envolvido pela membrana plasmática. Essa é uma das principais diferenças entre a célula procarionte e a célula eucarionte. Essa separação da membrana nuclear e, na célula procarionte, a ausência da membrana nuclear. Seguimos, nós temos a composição do citoplasma. Essa região contém fluidos, né? Tem um fluido viscoso chamado de hialoplasma, também denominado de citosol, citoplasma fundamental. Este fluido é constituído basicamente de íons dissolvidos em uma solução aquosa, né? O principal solvente é a água, e substâncias fundamentais, né, de fundamental importância para a vida. Também ocorre a síntese de moléculas orgânicas, como carboidratos e proteínas. Nós estudamos em outras aulas a composição química da célula. Então, nós vimos lá os minerais, as vitaminas, proteínas, água, os lipídios, glicídios. Essas são as substâncias de fundamental importância para a vida. Essas moléculas, elas estão na composição da célula, na composição do citoplasma, e também são produzidas, síntese de moléculas orgânicas, são sintetizadas, produzidas, tá? Aqui a gente tem mais uma representação do citoplasma. A gente precisa lembrar, essa é uma célula eucarionte, tem um núcleo aqui, núcleo, e toda essa região aqui de dentro da célula é o citoplasma, compõe o citoplasma. As organelas, né, as estruturas estão espalhadas aqui. Continuando, vamos agora ver as funções e as organelas do citoplasma. O citoplasma, ele é considerado um coloide. Coloide é um tipo de solução química, né, em formato, onde estão imersas organelas celulares. Organelas celulares são essas estruturas que tem dentro da célula e que são responsáveis por realizar as funções que a célula tem que fazer. Entre as organelas, a gente pode destacar as mitocôndrias, os peroxomos, lisossomos, cloroplastos, vacúolos, ribossomos, complexo de Golgi, citoesqueleto e os retículos endoplasmático liso e rugoso. Nesta imagem, nós podemos identificar algumas dessas organelas. A gente tem a membrana plasmática, que delimita a célula, o núcleo, né? Geralmente ele fica centralizado, às vezes mais deslocado para uma extremidade. E algumas organelas,
os lisossomos, retículo endoplasmáticos, ribossomos, microtúbulos, mitocôndrias, vacúolos. Cada uma dessas organelas tem uma função específica e nós vamos estudar também essas funções. Entre as funções realizadas pelo citoplasma estão essas: auxiliar na morfologia da célula, né? Essas organelas que compõem o citoplasma dão uma estrutura para a célula. Está relacionado com a consistência, né, do citosol, que o excesso ou a diminuição da produção dessas substâncias pode alterar essa consistência. Também está relacionado com o armazenamento de substâncias indispensáveis para a vida. Algumas organelas produzem substâncias, outras armazenam essas substâncias para quando a célula necessitar, tem ali a reserva. E o conteúdo do citoplasma também está relacionado com os movimentos, está em constante movimento, essas organelas se deslocam dentro da célula, se movimentam, e o líquido, né, toda essa parte viscosa do citoplasma também se movimenta. Também está relacionado com o movimento celular, a célula se deslocar de um lugar para outro, e a divisão celular, uma célula se dividir e formar duas. Nós vamos estudar isso depois em outra aula. Seguimos as organelas. O que são as tão faladas organelas? O que são e quais são as funções delas? As organelas, elas são estruturas que ficam dentro das células e, mais precisamente, dentro do citoplasma. Então, por isso elas também são chamadas de organelas citoplasmáticas, porque elas ficam localizadas no citoplasma, que é um composto líquido e gelatinoso, como nós vimos. Nos seres pluricelulares e eucariontes, né, que são as células mais complexas, são os seres mais complexos, nós sempre vamos ter essas organelas que vão fazer a célula funcionar. Cada organela tem uma função, está relacionada com estrutura, com as atividades metabólicas, como respiração, digestão e outras funções da célula. A organela da célula vegetal, é um pouco diferente da célula animal. Por quê? As plantas têm características diferentes dos animais. Então, a célula animal também tem características diferentes da célula vegetal. Algumas organelas, elas estão presentes nas células animais e não estão nas células vegetais. E o mesmo pode acontecer, estão nas células vegetais e não estão nas células animais. Nas células procariontes, são aquelas células simples que não têm a membrana nuclear, as organelas são praticamente ausentes. Elas são mais simples, né? As células e as organelas são mais simples e geralmente é um organismo unicelular, formado por uma única célula. E no citoplasma vai ter o material genético, né? O DNA, que vai estar disperso, não vai estar protegido pela membrana, e geralmente o ribossomo, são as principais estruturas que aparecem. Não vamos encontrar em uma célula procarionte, por exemplo, o centríolo, lisossomos, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, não encontramos em uma célula procarionte. É uma célula simples e com a ausência de várias organelas citoplasmáticas. Vamos para as organelas? Aqui nós temos, só para lembrar, a membrana plasmática, que envolve a célula, que delimita a célula, né, do meio exterior, e tem a função de permeabilidade seletiva, né, de selecionar as substâncias que vão entrar, partículas e substâncias que vão entrar e que vão sair da célula. A composição é uma bicamada, né, dupla camada de lipídio. Nós estudamos sobre a membrana plasmática já em uma outra aula. E temos o núcleo, também nós vamos estudar o núcleo em uma aula separada. Ele é encontrado nas células eucariontes, né, a principal característica, e guarda o material genético, que é, na maioria das vezes, o DNA, que fica lá protegido pela membrana nuclear, e é o núcleo, o material genético, né, que comanda tudo o que acontece na célula. Então, aqui a gente tem o núcleo e a membrana plasmática. São as principais características de uma célula eucarionte. Agora vamos ver as outras organelas. A mitocôndria. A mitocôndria, ela tem a função principal de respiração celular e de produzir energia na forma de ATP, que significa adenosina trifosfato, que é uma molécula de energia formada por
por 3 moléculas de fosfato. Para que a célula funcione e exerça suas atividades, né? Então, a mitocôndria é responsável por fazer a respiração e fornecer energia. Fazer todas as atividades dentro da célula gasta energia, nessa forma de ATP. Então, as mitocôndrias são responsáveis por produzir essa energia que a célula vai gastar. As mitocôndrias têm seu DNA próprios e ribossomos próprios. Elas são organelas grandes, né, relativamente grandes, e elas são delimitadas por membrana, possuem uma membrana e dentro dela tem uma estrutura bem complexa. O cloroplasto é a organela responsável pelo processo de fotossíntese. Essa organela é rica em clorofila, né, que é o pigmento que dá a cor verde da planta. E os cloroplastos, eles ainda podem ter outras pigmentações, né? Podem ter, por exemplo, plasmídeos, cromoplastos e leucoplastos, que tem algumas folhas, algumas flores, têm colorações diferentes, amarelo, vermelhado. Então, não são todos que têm o pigmento clorofila, que é verde. Aqui nós temos uma imagem da mitocôndria, a estrutura da mitocôndria e a estrutura do cloroplasto. Eles geralmente trabalham juntos, porque no cloroplasto é onde ocorre a fotossíntese, que a planta vai produzir a energia na forma de glicose. E a respiração celular vai gastar essa glicose e vai produzir um outro tipo de energia, ó, a glicose é gasta, e vai produzir um outro tipo de energia que é a ATP, que a célula vai utilizar. Em uma célula, a gente pode encontrar, ó, a gente tem eles aqui, os cloroplastos e as mitocôndrias. Várias moléculas, várias organelas de mitocôndria e várias organelas de cloroplastos. Então, não é uma organela única, pode ter várias delas em uma única célula. Seguimos. Agora vamos falar dos ribossomos. Os ribossomos, eles fazem a síntese proteica, que a síntese proteica é a produção de proteína. Eles vão produzir as proteínas. Em uma aula nós vamos estudar também sobre a produção de proteína. Esses compostos são extremamente importantes, né? Nós já estudamos sobre a composição química da célula e um dos compostos, né, uma das substâncias são as proteínas, né? Então, tudo acontece nos ribossomos. Eles são essas bolinhas, olha aqui na imagem, essas bolinhas que estão aqui, neste caso, fixas no retículo endoplasmático e algumas podem ser encontradas soltas no citoplasma. Ele tem esse formato. Ele é dividido em duas partes, tem uma abertura aqui. Tem a parte maior, né, subunidade maior e subunidade menor. Quando, olha, o RNA mensageiro vem do núcleo com a mensagem, ele passa no meio, dentro dessa estrutura da subunidade maior e a subunidade menor, que vai fazer a leitura desse RNA mensageiro. Com essa leitura, aqui está produzido a molécula de proteína. Cada bolinha dessa é um aminoácido que foi trazido e foi adicionado à molécula de proteína. Então, a gente tem o ribossomo, o RNA mensageiro, o RNA mensageiro passa aqui dentro e aqui do outro lado, então vai sendo formado a molécula de proteína. Porque à medida de que vai lendo a mensagem, ele vai trazendo o aminoácido responsável por aquela mensagem, então vai constituindo a molécula de proteína. Essa é a principal função dos ribossomos. Continuando, agora a gente tem os lisossomos. Não confunda lisossomos com ribossomos. Eles são parecidos, mas cada um tem uma função diferente. Os lisossomos, ele tem função de digestão celular. São bolinhas também, só que essas bolinhas contêm enzimas que vão realizar a degradação de substâncias dentro da célula. Eles podem digerir substâncias que vêm de fora da célula, então é uma função heterofágica, ou ele pode digerir substâncias que já estão dentro da célula, neste caso, uma função autofágica. Nessa imagem, nós vamos localizar os lisossomos, ó, são bolinhas que estão aqui também dispersas no citoplasma, não estão ligadas ao retículo, estão soltas no citoplasma. E elas são um pouco maiores do que os ribossomos. Dentro dos lisossomos, olha só,
tem várias enzimas. Todas essas bolinhas aqui dentro dele são as enzimas, que são chamadas enzimas digestivas. Então, o lisossomo, ele vai engolir as moléculas, ó, a molécula que veio de fora da célula. Ele engole essa molécula e pode ser molécula que veio de dentro da célula. E aí essas enzimas vão digerir essas partículas e depois ele vai jogar para fora, né? Uma organela com defeito. O lisossomo é uma bolinha, né? Uma partícula grande. Ele engole essa organela, destrói ela e depois ele vai jogar, né? Molécula destruída, jogar para fora da célula. Então, ele faz um processo de limpeza da célula. Seguimos. Agora, vamos falar do retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático é um conjunto de bolsas e tubos que tem a principal função de transportar substâncias. As substâncias vão sendo transportadas dependendo de qual retículo ela está relacionada. Porque existem dois tipos de retículo endoplasmático. Temos o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, aqui ó, RR, e temos retículo endoplasmático liso ou agranuloso. O retículo endoplasmático granuloso, ele tem esse nome porque ele contém vários ribossomos, aquelas bolinhas que produzem a proteína, grudadas nas extremidades dele. E a função é a síntese de proteína. Os ribossomos são responsáveis pela produção de proteína, então nesse retículo endoplasmático granuloso, vai ocorrer a síntese de proteína. E vai diferenciar se essas proteínas vão ser sintetizadas, a diferença é que ele vai sintetizar proteínas que serão utilizadas fora da célula. Essas proteínas que ele produz vão ser encaminhadas para fora da célula para atuar em outras regiões do corpo. Os ribossomos que ficam soltos nas células vão produzir proteínas que vão ser utilizadas dentro da própria célula. Então, a diferença está ali, no tipo de proteína que ele vai produzir. Já o retículo endoplasmático liso tem uma função de sintetizar lipídios. Fiquem atentos a isso. O retículo endoplasmático granuloso vai produzir proteínas. O retículo endoplasmático liso vai sintetizar, produzir lipídios, que são os óleos e gorduras. Ele vai desintoxicar a célula e vai degradar substâncias tóxicas que estão ali. Então, esse retículo endoplasmático não tem ribossomo e a produção que ele vai conseguir fazer é a produção de lipídios e também vai conseguir desintoxicar a célula. Aqui a gente pode identificar a localização deles. Eles geralmente ficam próximo do núcleo. Temos aqui uma célula, o núcleo da célula. O retículo está aqui, ó. Retículo endoplasmático, eles ficam abraçando o núcleo da célula. Temos dois, ó, retículo endoplasmático granuloso, rugoso. A gente pode observar que tem várias bolinhas grudadas nele, e essas bolinhas são os ribossomos. E aqui, mais externo, nós temos o retículo endoplasmático liso. É a mesma estrutura, a diferença é que ele não tem os ribossomos aderidos. Então, a função principal dessa organela é transporte de substância, mas elas produzem também. No caso, o retículo endoplasmático granuloso produz proteína e o liso produz os lipídios. Continuando, nós agora vamos falar sobre o complexo de Golgi. O complexo de Golgi é formado por duas bolsas, um pouco mais achatadas do que os retículos endoplasmáticos, como se fossem cisternas, É um sistema de armazenamento. Tem a função de secretar, secreção celular, secretar substâncias, e isso vai estar dentro da célula para fora. Essas substâncias que vão ser secretadas vão ser mandadas para fora da célula. As principais substâncias lá sintetizadas são carboidratos ou tipos de polissacarídeos, moléculas grandes, moléculas maiores. Vamos localizar eles aqui, ó. O retículo endoplasmático, o complexo golgiense. Ele está nessa região aqui da célula e a gente pode observar que é um monte de sacos achatados. E essas bolinhas que vão saindo dele são as bolinhas que são secretadas. Aqui, olha, ele recebe, certas substâncias,
o complexo golgiense, ele vai se fundir, né, absorver essa partícula, vai realizar a secreção, é como se ele transformasse essa substância, empacotasse, em partículas menores, né, bolsinhas menores, que vão saindo da célula, vão sendo liberadas para fora da célula. Para quê? Para atuar em outra região do organismo. Então, isso aqui tudo é um armazém. E cada bolinha dessa é uma partícula que ele está liberando, um pacotinho de substância que ele está mandando para fora da célula. Continuando, agora nós temos as organelas que estão relacionadas com a estrutura da célula. Os centríolos são formados por microtúbulos que vão ajudar os cromossomos na hora da separação, que é a divisão celular, e estão presentes também na formação dos cílios e flagelos, que são estruturas de locomoção da célula, que auxiliam na locomoção da célula. E outra organela que está relacionada com a estrutura são o citoesqueleto, que dá sustentação, a principal função é a sustentação à célula e forma para a célula. É formado por um conjunto de estruturas proteicas, né, formadas de proteína, e fica no citoplasma e ajuda na sustentação da célula. As células vegetais não apresentam o citoesqueleto, porque elas têm a parede celular, que vai fazer essa função de sustentação da célula. Então, só tem nas células animais. Os centríolos, aqui estão eles. São essas estruturas que ficam aqui. Os centríolos, principalmente, olha, eles são esses tubinhos, eles vão ajudar a puxar a célula na hora da divisão celular, fazer a divisão do citoplasma celular. Então, essa é uma das principais funções. O citoesqueleto, que está relacionado com a sustentação da célula, eles estão geralmente próximos das membranas, olha aqui. E são filamentos de proteína, a actina é uma proteína, está próximo da membrana celular. E olha só, filamentos intermediários, microtúbulos, são essas estruturas aqui que vão dar sustentação, para a célula não ficar toda esculhambada, molenga. Então, está relacionado com o formato da célula, certo? Seguimos. Agora, vamos falar sobre os peroxomos. Os peroxomos, eles têm a função de quebrar, né, de oxigenar de função de oxigenação de uma determinada substância. Essa substância pode estar presente dentro das células devido a alguns processos de reação química. E essas bolsinhas têm enzimas chamadas de catalase, que vão quebrar, né, a água oxigenada, por exemplo, que ela vai liberar, né, que é uma substância tóxica para a célula. Então, quando aparecem substâncias tóxicas, vão ocorrer o quê? Esses peroxomos vão entrar em ação. São bolsinhas, aqui estão eles, bolinhas, e dentro deles tem as enzimas, no caso a enzima catalase. Essa enzima vai fazer a quebra dessa substância, destruir essa substância, inativar essa substância, para que ela não faça mal para a célula, porque geralmente são substâncias tóxicas. Então, a gente fala que a função dos peroxomos é a desintoxicação da célula. Aqui estão, são várias bolinhas de peroxomos que estão liberados na célula e, olha só, dentro tem enzimas, e essas enzimas vão inativar as substâncias, como, por exemplo, a água oxigenada, para inativar a reação química que ela pode provocar no organismo. Aqui nós temos, olha só, uma comparação das células. Uma célula animal, essa daqui, uma célula animal, e aqui uma célula vegetal. Nós podemos observar que essas organelas que nós estudamos, elas estão encontradas na maioria das células. Principalmente, todas as células vão ter principalmente a membrana, o núcleo, né, a membrana nuclear. Tem a membrana plasmática, né, tem na célula animal, e na célula vegetal também. E algumas estruturas estão presentes na célula vegetal e não estão presentes na célula animal. Isso também pode acontecer com a célula animal. Tem uma estrutura que não está presente na célula vegetal. De forma geral,
esses dois tipos de células compartilham a maior parte das organelas celulares, essas organelas que nós estudamos, como, por exemplo, o complexo de Golgi, os ribossomos, as mitocôndrias, o retículo endoplasmático, estão presentes nas duas células. Mas nós temos, por exemplo, centríolo, tem na célula animal, não tem na célula vegetal. E na célula vegetal, nós temos, por exemplo, o vacúolo, que é um reservatório de líquido, tem na célula vegetal, não tem na célula animal. Cloroplasto também tem na célula vegetal, não tem na célula animal, porque os animais da célula animal não realizam fotossíntese. Então, de forma geral, o citoplasma das células tem várias organelas em comum, né, que estão presentes nos dois tipos de células, mas tem as suas particularidades. Lembrando que as células são diferentes em formato, em tamanho e em função. A atividade que ela vai desenvolver, o tipo de tecido que ela vai compor são diferentes. Então, está aí a explicação pela diferença dos tipos de células. É a presença das organelas que elas têm, que elas possuem. Certo, pessoal? Continuando, a gente tem aqui, olha, uma associação. O que a gente pode fazer? Podemos identificar, né, quais são as organelas com as suas funções. Desse lado nós temos as organelas, desse lado nós temos as funções. Vamos à primeira. O retículo endoplasmático. Qual é a função dele? Produção e armazenamento de substâncias, né? Então, tá aqui. Os lisossomos. Está relacionado com... Cadê os lisossomos? Com a produção, né, a degradação de substâncias. Os cloroplastos está relacionado com a fotossíntese. Esse aqui é o cloroplasto. As mitocôndrias está relacionado com a liberação de energia. Agora temos complexo golgiense. Complexo golgiense está relacionado com o armazenamento de substâncias. A digestão celular, lisossomos. E a fabricação de proteínas, os ribossomos. Então, está aqui nossa relação, a nossa relação entre as organelas, as principais organelas e as suas principais funções. Isso é um exercício de fixação para nós. Então, é isso. Terminou nossa aula sobre o citoplasma, né? Mais uma parte da citologia. Eu espero que vocês tenham compreendido. Obrigado pela atenção e até a próxima.